meditar nessa palavra do Senhor. Este salmo, amados, contextualizando ele, nós vemos uma escrita e atribuindo um cântico dos degraus. Ele é atribuído a Davi, rei de Jerusalém. Então, por isso, tantas falas acerca de Jerusalém, porque foi escrito por Davi. Ele é um cântico escrito. E convém a gente entender, antes de entrarmos propriamente no cântico, o porquê desta escrita. A fim de que propósito Davi não coloca este cântico, no qual ele começa dizendo que alegrou-se quando disseram: vamos à casa do Senhor. Esse cântico, ele é atribuído como o cântico dos degraus. Este cântico, ele foi escrito na intenção de que o povo, quando se deslocasse a Jerusalém, em um momento de caminhada, de peregrinação, este povo pudesse cantar este cântico. Verdade. Não somente estes salmos, mas são atribuídos salmos de número 122 ao 136, salvo engano, todos eles não são de autoria de Davi. Salomão escreveu e outros que não foram colocados para ninguém. Mas atendo exclusivamente a este de 122, nós entendemos que Davi escreve este salmo a fim de que quando os adoradores do Senhor Deus estivessem se direcionando a Jerusalém, o cantasse, o colocasse em evidência, para entender que eles estavam felizes em caminhar à casa do Senhor. Verdade. E aqui entendendo então por que Davi colocava então essas falas acerca dessa peregrinação. Nós sabemos que Jerusalém, e nós vamos falar sobre isso aqui durante essa ministração, Jerusalém era o centro da adoração do nosso Deus, do Deus vivo. Então nós vamos entender também que todos eles, o povo de Israel, aqueles no qual adoravam o Deus verdadeiro, se dirigiram a Israel. E estes cânticos do degrau, eles são atribuídos para que nesse momento de peregrinação as pessoas pudessem chegar com louvor, chegar já com, vamos conjecturar aqui, com toda a animação e todo o vigor para a adoração ao Senhor, para se apresentar perante ao Senhor. E entendendo estes versículos aqui a seguir, eu achei uma melhor maneira de trazer e entender ele dos versículos de número 3, voltando para o número 1. Eu quero que você acompanhe comigo. Eu quero que você comece a olhar para o versículo de número 3, dizendo: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Essa palavra sólida, quando eu pego algumas outras versões, ela vai ter algumas outras palavras. Quando eu pego então a versão Strong, que é do original traduzido, eu vou entender que ela usa uma palavra compacta. Quem tem uma versão que diz a palavra compacta, talvez seria a melhor tradução. Porque essa palavra compacta, no original do grego, ele vai traduzir ter comunhão. O original dele vai dizer que Jesus está edificada como uma cidade que tem comunhão. Amém. E aí nós começamos então a entender por que Davi coloca esta palavra de comunhão. Precisamos então de recordar e entender sobre como foi edificada essa cidade no qual as pessoas iam para adorar a Deus, chamado Jerusalém. Aí nós começamos a entender como essa cidade foi edificada, como essa cidade de Jerusalém foi criada.
E aí nós recordamos que quando havia então aquela divisão sobre as tribos, as 12 tribos, elas foram divididas. Neste momento, Jerusalém ela ainda não existia. Se nós buscarmos a Bíblia, ela não existia. Há quem o diga que no rei Melquisedeque existia um reino chamado Salém, em alusão a Jerusalém. Mas vamos nos ater exclusivamente sobre Jerusalém no tempo de Davi. Então Davi, quando ele assume este trono, na sucessão de Saul, Davi então assume ali na tribo de Benjamim e na tribo de Judá, governando todo Israel, ou a parte de Israel no Reino do Sul, em Hebrom. Não existia ainda Jerusalém. Jerusalém neste momento era uma cidade que estava sendo permeada e habitada por uma povoação chamada Jebuseus. Davi então ele olha para aquela cidade e vai conquistar essa cidade dos Jebuseus. Ele toma aquela cidade e funda aquela cidade como a cidade de Jerusalém. Observe que se a gente olhar no mapa antigo de Israel, não temos a tribo de Jerusalém. Nós temos todas as 12 tribos, mas Jerusalém não é uma tribo. Jerusalém não era uma povoação. Jerusalém se tornou uma população fundada por Davi. Então, por que essa palavra compacta, ela nos acalha bem a essa ministração, nos acalha bem a esta palavra de Davi? Porque agora ele diz assim: olha, Jerusalém faz parte do reino de Israel. Amém. Jerusalém está solidificada com as tribos de Israel. Em outras palavras, ele está dizendo que Jerusalém agora está solidificada, edificada, para ser uma cidade do qual o Todo-Poderoso reinaria. Então por isso ele conclama, e aí a gente volta para o versículo 2 e diz: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Porque por muitos anos nós vemos a história contada de que a arca da aliança, a arca de Deus do concerto, ela não tinha um local. Ela ficava em tabernáculos feitos por lona, por tenda. Mas agora então ele está dizendo: agora o povo de Deus tem um lugar exclusivo para adoração. E ele está dizendo: este local é as portas de Jerusalém. Amém. Ele agora então toma aquela cidade que não era habitada por um povo israelita descendente da tribo, das 12 tribos, e agora faz aquele lugar um lugar para a adoração do Deus eterno, do Deus vivo. Ele diz: ó Jerusalém, ele diz: nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Agora Jerusalém pertence a este povo de Deus. E aí ele vai dizer então no versículo 1: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque agora ali já estava estabelecido. Agora ali então estava estabelecido o lugar de adoração ao Senhor. Porque se nós olharmos as referências bíblicas, nós vamos entender que Deus manda que Davi construa um holocausto em Jerusalém. Nós vamos ver que Deus manda ele construir um holocausto em Jerusalém. O que mais tarde viria a ser construído o templo edificado pelo rei Salomão. Então os israelitas ficaram muito tempo perdidos até que chega esta parte de adoração. E o rei Davi então com alegria ele disse: olha, agora chegou a hora de adorar ao Senhor. Então vamos à casa do Senhor. E quando ele estabelece isso, nós precisamos também recorrer ao versículo de número 4, quando ele diz: onde as tribos sobem, as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao Senhor. E entender esse sobem, porque se a gente olhar a geografia de Jerusalém, realmente é uma
uma cidade que está construída sobre um monte, entre o vale, mas sobre o monte. E por que essas tribos subiam então? É quando Deus, em Deuteronômio 18, determina que 3 vezes por ano as pessoas deveriam se voltar a uma adoração a Deus. 3 vezes por ano, todo servidor de Deus Altíssimo deveria se apresentar ao Senhor. E onde apresentar? Apresentar no templo, no santuário do Senhor. E agora já tem uma identidade para se dirigir, agora é em Jerusalém. Todas as tribos então elas se dirigiam a um local, este local agora edificado em Jerusalém. E faz constar aqui que eram as festas conhecidas, as festas dos pães asmos, as festas das 7 semanas, do tabernáculo, as festas no qual Deus determinou para que o povo se celebrasse. Então eles se dirigiam até Jerusalém para prestar este culto de agradecimento ao Senhor, relembrando a memória, porque cada uma festa dessa, ela tinha um significado. Cada festa dessa tinha uma identificação dos benefícios que Deus havia dado para o povo de Israel. Então esse cântico, ele foi escrito para que quando este povo, quando essas tribos se dirigissem ao centro da adoração, eles estivessem peregrinando nas terras a caminho, mas cantando isso. Olha, eu estou alegre porque nós vamos à casa do Senhor. Nós estamos alegres porque Jerusalém, uma cidade habitada pelo Deus vivo, hoje nós vamos o cultuar, nós vamos o adorar. Este cântico, sem dúvida, foi escrito por Davi em um momento de alegria, de poder fornecer ao povo de Israel um lugar no qual eles pudessem adorar a Deus. E ele diz mais, então ele vai dizer ali no versículo 8, que por causa dos meus irmãos e amigos, direi que haja paz em ti, ó Jerusalém. Porque a gente entende que ali, além das tribos colocadas ali por Deus, existiam outras pessoas, existiam outras tribos que também estavam ali naquela região. E aí a gente vai entendendo que havia aquele lugar como um lugar de adoração, um lugar no qual as pessoas se direcionavam para uma comunhão com Deus. Aí agora nós entramos no ponto principal desta mensagem, entendendo todo este contexto de como Davi escreve isso. Nós olhamos para os versículos 5 e 6 e nós entramos no tema desta mensagem: Jerusalém celestial, um reino inabalável. Nós vemos que Jerusalém teve uma importância no Antigo Testamento. Registrado no Antigo Testamento, nós podemos elencar quantos benefícios Jerusalém foi demonstrada aquela cidade para o seu povo. Nós podemos ver e elencar quantas. Foram muitas. A Arca da Aliança estava lá, as adorações eram feitas lá. Se nós olharmos no Novo Testamento, também compara a importância desta cidade, conhecida como a cidade santa, conhecida como a cidade de Davi, a cidade da justiça. Não para por aí. No Novo Testamento nós conseguimos ver eventos colocados pela Bíblia, no qual Jerusalém foi palco destes grandes eventos, dessas grandes proporções que foram colocadas por nós. Nós podemos elencar também o nascimento do cristianismo foi em Jerusalém. A crucificação de Jesus Cristo, nosso Salvador, foi em Jerusalém. A ressurreição de Jesus Cristo foi em Jerusalém. A descida do
descida do Espírito Santo foi na igreja em Jerusalém. Amém. O concílio no qual permitiu que os apóstolos agregássemos nós ao cristianismo aconteceu em Jerusalém. Jerusalém não é palco de grandes acontecimentos para os cristãos da modernidade, dos dias atuais, como foi também no reinado de Davi, de Salomão e seus sucessores. Não podemos esquecer, ou não podemos diminuir a importância de Jerusalém no contexto geral, analisando a Bíblia. Mas nós temos que ter cuidado no entendimento, especialmente quando nós olhamos o versículo 5 que diz: pois ali estão os tronos de justiça, os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Nós precisamos colocar Jerusalém, sim, uma cidade física, no qual o Espírito Santo, Jesus e Deus agir diretamente através daquele lugar para toda a humanidade. Mas nós precisamos recordar que hoje nós somos alcançados de fato pelo mesmo Espírito Santo que estava naquele lugar. Nós precisamos recordar que Jerusalém foi palco sim da descida do Espírito Santo, mas nós precisamos entender que hoje temos nações alcançadas por este mesmo Espírito Santo. Nós vamos entender que as igrejas no Brasil, as igrejas da Ásia, as igrejas da Europa, está presente o mesmo Espírito Santo que estava naquela terra, que estava naquele lugar. Nós precisamos entender que a mesma congregação que estava, a graça derramada sobre aquele povo, estava na igreja de Corinto, estava na igreja de Jerusalém, no templo edificado por Salomão, e ela está hoje aqui em nosso meio também. É esta graça, ela não ficou parada neste templo de Jerusalém, no templo edificado pelo rei Salomão, pelo rei Davi. Teve sim suas importâncias, mas ainda hoje nós entendemos que existe algo maior do que aquele local no qual a glória de Deus está no momento. Wesley, mas como pode isso? Basado no que nós podemos afirmar tamanho pensamento? Eu convido você a não fechar sua Bíblia, mas caminhar em Hebreus capítulo 12. Eu quero fazer uma referência para nós entendermos. Hebreus capítulo 12, no versículo 22. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Diz assim: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos. Aqui nós conseguimos entender que, a partir de uma nova aliança feita por Deus, através de Jesus Cristo, nós vamos entender que esta adoração, no qual o Salmo 122 era colocada, no qual a reverência do Senhor era prestada, hoje nós vamos entender que há algo maior, há um templo maior, chamado coração do homem, no qual essa adoração precisa de ser verdadeira. Nós partimos a entender que o que tornava Jerusalém uma cidade santa era a glória de Deus. Amém. O que fazia aquela cidade, as pessoas se dirigirem a Jerusalém, a uma adoração, era a glória de Deus que repousava sobre aquele lugar. Mas aí nós vamos olhar para 1 Coríntios 6, 19, quando Paulo diz que
visualizar um espaço físico chamado Jerusalém, palco de tantos grandes eventos divinos, de maneira diferente. E nós começamos a olhar agora que a glória de Deus, através dessa nova aliança, ela repousa no meio. Aleluia! A manifestação agora da glória de Deus, ela está agora presente em minha e em sua vida. Falávamos mais cedo aqui hoje na escola bíblica dominical, quem veio está entendendo que faz todo sentido, quando nós falamos que nós somos templos do Espírito Santo onde nós estamos. Jesus. Não é um lugar que nos faz ser santo, não é um lugar que nos faz ser cristão verdadeiro. O que nos faz ser cristão verdadeiro é a obediência à palavra do Senhor. Amém. É olhar para o sacrifício de Jesus na cruz e nos render a Ele. Verdade, Pai. E agora nós não precisamos mais nos dirigir a um local específico para nós sentirmos a presença de Deus. Como Davi conclamava, como era a ordem no Antigo Testamento, dizendo: olha, 3 vezes por ano você vai subir e vai agradecer a Deus. Não, queridos, hoje pela nova aliança, a Jerusalém Celestial está estabelecida para mim e para você. Nós podemos atingir ela pelo nosso coração, trancado no nosso quarto, Verdade. no nosso trabalho, na nossa sala de aula de faculdade, em todos os lugares. Jesus está conosco. Nós não precisamos mais peregrinar como esse povo sabia, saíam das tribos para cultuar em um lugar específico. Não, o lugar específico é o seu coração. Aleluia. O lugar específico no qual repousa a glória de Deus agora é o meu e o seu coração. Amém, Jesus. A gente vai entender que quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, ele diz a ela, numa conversa com ela, ele vai dizer assim, a dúvida dela era: olha, nós devemos adorar o Senhor onde? Onde nós devemos adorar a Deus? Uns falam que é em Samaria, outros falam que é em Jerusalém. Mas a resposta de Jesus Cristo, aquele que me salvou e te salvou, ele disse assim: não importa o lugar, importa que os adoradores o adorarão o Pai em espírito. Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. E você temos o privilégio de adorar o Senhor onde nós estamos. Nós só precisamos nos rasgar por inteiro. Nós precisamos nos entrar ao trono celestial do Senhor, que não está estabelecido em lugar terreno, e sim no céu. E nós podemos alcançar este céu através da nossa adoração, através do nosso louvor, através do nosso culto, nos doando ao Senhor verdadeiramente como sacrifício vivo, e não mais aquele do qual nós matávamos o cordeiro, subia um monte e sacrificávamos. Não, agora o sacrifício foi Jesus. Ele, através da sua graça, desse favor imerecido, nos reconciliou com Deus. E onde nós estamos, nós podemos o adorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que nos separava, aquilo que nos fazia pagar sacrifício, aquilo que nos fazia nos desprendermos de um local para o outro, acabou, queridos. Acabou. A graça, esse favor imerecido que Deus derrama sobre mim, sobre você, está aberto, está escancarado para nós. Nós só precisamos nos posicionarmos fielmente às suas escrituras e a dizer: Senhor, eu quero ser esse sacrifício vivo. Senhor, eu quero ser esse sacrifício vivo. Senhor, aquela morada que era lá em Jerusalém, aquele templo, eu quero ser a arca da aliança que vai repousar a sua glória. Eu quero ser o terreno fértil que a sua palavra vai caminhar para alcançar as vidas de outras pessoas. Glória a Deus. Entenda, queridos. Entenda que hoje está tão propício essa mensagem. E eu confesso a vocês que essa mensagem eu venho há tempos estudando ela, olhando ela. Meu Deus. Porque hoje,
exatamente no dia de hoje, essa terra prometida, essa terra de Israel, está em conflito de guerra. Verdade, Pai. Hoje essa terra está em conflito de guerra. E nós vimos assim, tantas pessoas preocupadas em orar por Israel. Tantas pessoas olhando para Israel como ainda se fosse um centro, ou Jerusalém como se fosse ainda um centro da glória de Deus. Está errado? Não está errado de forma nenhuma. Mas nós precisamos relembrar. Nós precisamos relembrar que isso não é a primeira vez que isso se repete na história. Meu Deus. Nós precisamos entender que Nabucodonosor destruiu o templo onde repousava essa glória de Deus. Ele pegou esses utensílios que eram considerados sagrados naquela época e levou para o seu reino. Nós precisamos relembrar isso. Mas nós também precisamos relembrar. Falou aqui hoje de manhã também sobre isso. Falamos hoje de manhã. Nós precisamos relembrar que foi o próprio Deus, o dono desta arca, que disse assim: eu usarei o meu servo Nabucodonosor para punir Jerusalém. Meu Deus. Nós precisamos entender, amados, que Deus hoje, nessa nova aliança, Ele não está preocupado no local, Ele está preocupado nas pessoas. Ele não quer salvar aquele lugar, Ele quer salvar eu, quer salvar você. Amém. Ele quer salvar aquele povo de lá. Ele está preocupado com os corações, como estão voltados os corações na presença dEle. Como verdadeiramente essas pessoas que ocupam tais locais, sagrados ou não, estão diante do seu sacrifício. Como essas pessoas estão se portando diante de tamanho amor, no qual Ele, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, Ele deixou a sua glória. Sabe, eu começo a pensar, eu começo a analisar isso. Imagina um Deus que cria o mundo, que cria o sol, que cria a terra, as estrelas e tudo que nele há. Ele é dono de todo o universo e Ele o cria com a sua palavra. Aí imagina esse mesmo Deus agora, Ele se esvazia de toda esta glória. Ele deixa seu trono, todo o seu poder. Você imaginou construir um mundo com a palavra haja? Mas Ele se esvaziou de todo esse poder. Ele se fez homem através de Jesus Cristo, para eu e você estarmos aqui hoje. Glória a Deus. Então não é lugar, não é terra, sabe? Não é local, não é local santo, este terreno, não é essas quatro paredes. Não, amados, é o meu, é o seu coração. Grande Deus. É isso que Ele está interessado. É se eu e você estamos olhando para a cruz e vendo, olha, todo esse esvaziamento, toda essa glória deixada, eu me humilhei, eu fui cuspido, eu fui batido, eu morri, mas eu ressuscitei, para que vocês tenham. Grande Deus. É isso que nesta noite nós precisamos entender. Jerusalém teve sim sua importância no cenário histórico cristão, no Antigo e no Novo, e nos dias onde éramos. Mas nós temos que entender que a terra santa precisa ser o meu e o seu coração. Grande Pai. Esta é a terra santa. Esta pelo qual nós precisamos todos os dias dobrar os nossos joelhos pelo meu vizinho, pelo seu vizinho, pelo meu amigo, pelo meu pai. Esta tem que ser a nossa oração, para que a terra santa do Senhor Jesus Cristo, paga pelo seu sacrifício, Meu Deus. se volte aos seus pés. Grande Deus. Louvado é o nome de Jesus. Não temos mais terra santa. A terra santa é a que Paulo Jesus pagou o preço da cruz do Calvário. É o meu e o seu coração. Essa nós precisamos entender como terra santa.
o meu coração e o seu coração, a qual a palavra do Senhor precisa permear, a qual a salvação, o único e exclusivo motivo do sacrifício de Jesus, essa reconciliação entre nós pecadores e o Deus Santo, precisa estar em nós. É isso que precisa vivificar em nós. Meu Deus. E aí ainda vai mais no versículo ainda de número, vocês podem só acompanhar a leitura. O escritor de Hebreus ainda vai mais, voltando um pouco no versículo 18, no mesmo capítulo 12, ele diz assim: porque não chegastes a monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, mas chegastes ao monte de Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Versículo 27, ele vai dizer assim: esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança de coisas móveis. Consegue ver? Mudanças de coisas móveis, como coisas feitas, para as coisas imóveis permaneçam. Amém. Para que as coisas imóveis permaneçam. Aqui o escritor de Hebreus está dizendo muito claro, irmãos: as coisas móveis, elas perecem, mas as coisas imóveis permanecem. O sacrifício de Jesus nos garante a vida eterna. Verdade. O sacrifício de Jesus nos garante essa vida eterna. E isso nos faz entender que o reino de Deus está estabelecido no sacrifício de Jesus. Isso nos faz entender que este reino, ele precisa perpetuar em nosso coração, não um reino terreno. E no versículo 28 ele diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual servamos a Deus agradavelmente com reverência. Amém. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Eu volto a repetir: aquelas muralhas construídas por Davi, quando ele escreve esse salmo de 122, elas foram arruinadas por várias vezes. Foi reconstruída por Esdras, por Neemias, e no tempo depois de Jesus, novamente pelo Império Romano. Agora Jerusalém celestial, aquela para a qual eu e você vamos, essa não pode ser. É verdade, meu Pai. Aleluia. Esta homem nenhum pode tirar de mim, de você. Sabe por quê? Porque o que nos limitava era a morte. Esta, Jesus Cristo venceu. Glória a Deus. Ninguém pode tirar de nós. Essa Jerusalém celestial a qual Jesus veio nos proporcionar, ela é eterna. Ninguém pode tirar de nós. A morte, onde está a morte? Jesus venceu. Nós podemos celebrar por isso, então, quando nós dizemos vamos à casa do Senhor, sim, de maneira diferente como Davi escreveu, não que Davi tenha escrito errado, de maneira nenhuma, não é esta a central desta mensagem. Davi viveu sim no tempo no qual ele instituiu a glória de Deus naquele lugar, mas eu quero dizer para você que depois de Davi, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você, ele nos garante que nós vamos para a região celestial, a nova Jerusalém. E é nisso que nós temos que estar firmados. É nisso que eu e você temos que viver diariamente, orando, glorificando, cantando e orando de fato, para que a salvação seja alcançada por aquela na qual Deus proporcionou. Glória a Deus. É isso que nós precisamos entender. É isso que eu e você precisamos entender, que a nossa oração, sim, ela deve ser por Jerusalém, sim, como ela deve ser pela guerra da Ucrânia,
lá em Cuba passando fome, pelos irmãos que estão na Venezuela passando fome, pelos irmãos do próprio Brasil passando fome, por toda a humanidade nascida através de Deus. Essa tem que ser a nossa oração, não com exclusividade, porque prosperarão os que orem por Jerusalém. Sim, amados, prosperarão aqueles que estão firmados na palavra. Verdade, Jesus. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos guardar o coração. E sim, igualmente, Davi, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Agora nós cantamos além disso, dizer sim, eu sou morada do templo do Espírito Santo, eu sou a casa do Senhor, eu sou o templo, e não está sedimentado em lugar único e exclusivo, mas lá no meu trabalho, lá na minha casa, lá na minha escola, onde eu estiver, eu sou o templo do Espírito Santo, e eu posso alegrar diante do Senhor. Verdade. Da mesma maneira, eu não preciso mais subir nesse templo, eu não preciso mais subir nas montanhas, porque onde você está, o Espírito Santo está com você. Grande Deus. Só precisamos, eu e você, abrir os nossos corações, a nossa boca, louvar, agradecer a Deus pelos seus grandes feitos e orar para que Ele nos permita viver na região celestial, um reino inabalável. Amém, Jesus. Escola de pé. Quero orar com você. Grande Deus. Grande Espírito de Deus. Amados, o tempo chegou e o tempo é agora, em que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. O templo é importante, mas o seu coração quebrantado na presença do Senhor, ele não existe. Amém, Jesus. Você tem sim o poder de orar ao Senhor. Assim como Davi conclamava o povo a estar em Jerusalém para adorar, você agora tem o seu coração para ofertar ao Senhor. Grande Deus. Você tem o seu coração para ofertar ao Senhor. Então oferte. Se você tem, oferte. Aquele povo subia a Jerusalém para ofertar aquilo que eles tinham de melhor. Verdade, Jesus. Sabe? Eles tinham as colheitas, eles levavam aquilo que era de melhor. Hoje você pode dar a Deus o que é de melhor. O que é de melhor você tem? O seu coração, a sua vida entregue ao Senhor. Meu Sabe por Deus. quê? Porque a sua casa acaba, o seu carro acaba, as suas roupas acabam. Mas a sua vida, se você estiver nos caminhos do Senhor, ela jamais acabará. Ela passará para a vida eterna. Ela irá para a vida eterna, morar com o Senhor. Meu Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e entre agora no santuário do Senhor. Aleluia. Entre agora na presença do Senhor e se renda a Ele. E diga a Ele, ó Senhor, por muitos anos o Senhor habitou em Meu tendas, Deus. a sua arca de conserto habitou, mas hoje eu quero que o Senhor habite em meu coração, Senhor. Glória a Deus. Meu Senhor, Deus. hoje o templo, agora o templo é o meu coração, Senhor. Aleluia. Pai, glória a Deus. Habita nele, Senhor. Faça morada em mim, Aleluia. Senhor. Eu quero ser morada do templo do Espírito Santo. Diga isso a Ele. Você Mestre. pode. Sabe, não existe mais a cortina que os separa. Não pode mais haver o pecado que os separa, porque o pecado já foi pago lá na cruz do Calvário. Meu Você Mestre. só precisa se render a Ele. Esse favor imerecido no qual nos retira o pecado dos nossos ombros, essa graça que Ele nos deu, isso não nos separa mais de se achegar a Ele e dizer que nós somos morada dEle. É, Jesus. Você tem agora a liberdade para entrar no Santíssimo, Meu no Deus. Santo dos Santos, no lugar de adoração. Lembra que você mais não precisa, eu e você não precisamos mais como outrora aquela tribo fazia, subir os montes para uma adoração. Não! Você pode dobrar os seus joelhos, você pode agora em pé falar com o Senhor. Aleluia. Você pode clamar pela presença dEle e agradecer a Ele por todas as
Glória a temos Deus. acesso direto a Ele. Meu Deus. Eu e você temos acesso direto ao Pai. Isso nos faz sim a morada eterna do Espírito Santo. Verdade, Jesus. Isso nos faz sim templo do Espírito Santo. Isso nos leva a uma adoração verdadeira, como Jesus mesmo diz, que Ele procura, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e verdade. Meu Deus. Ó Deus, nós queremos te adorar, Meu Senhor. Pai. Nós queremos agora que o Senhor abra o céu sobre Meu nós, para que Deus. nós possamos entrar no Santíssimo Sim, lugar meu dos santos, ó Pai, Glória a Deus, e te aleluia. adorar, e te dizer, Senhor, que Ah, o Senhor é santo, e te agradecer, ó Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, ó Meu Deus, Mestre. e que nós mesmos, sendo povo, ó Deus, afastado do lugar de Jerusalém, a sua graça Sim, hoje meu é Pai. sobre nós. O mesmo Espírito Santo derramado sobre a igreja primitiva está sobre este lugar, Sim, sobre meu as Deus. nossas vidas, e nós queremos te agradecer por isso, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor, ó Pai, nos fez povo seu, o Senhor nos escolheu, e por isso nós somos felizes, por isso nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor, sendo Deus, se lembrou de nós, nos escolheu para estar, Pai, na Tua casa, te adorando e te servindo. Continue nos fortalecendo na Tua presença. Sim, meu Que o Deus. processo da santificação em nossas vidas seja constante, para que nós nos tornemos santos, porque sem esta santidade nós não poderemos te ver, ó Deus. Então nos ensina a ser templos e morada do Senhor, morada do Espírito Santo. Aleluia. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado Sim, meu em Mestre. nossas vidas, Aleluia. e que nós possamos orar com o objetivo correto, Senhor. Orar por vidas, orar por pessoas, orar por salvação de almas, Meu não Deus. mais por lugares, ó Deus, por lugares da terra, mas que nós possamos Aleluia. orar pelo alcance de vidas, para que vidas sejam salvas e cheios da tua graça, Aleluia. da tua presença. Glória a Deus. Nós rendemos a Ti, ó Pai, todo louvor e toda adoração, porque só o Senhor É Deus. verdade, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus ao Senhor. Podemos acertar um minuto? Nós vamos dar alguns avisos. O nosso pastor não está aqui. E o pastor está viajando.